Um assunto muito importante que eu queria abordar hoje é sobre a importância do jejum e a ligação dele com a Quaresma. A Quaresma não é apenas um tempo litúrgico ao nível de orações e meditação só. É penitência, é um tempo de penitência como nós vimos agora nos 40 que eu falei sobre o Antigo Testamento, sobre um tempo de penitência, de perdão, de experiência, fidelidade de Deus, de amor de Deus. Então, o jejum é quando a gente não come na parte de manhã inteira. Na nossa igreja maronita, o nosso jejum começa meia-noite até meio-dia. Então, todo dia durante a Quaresma, de segunda até sexta-feira, a gente não come nada, apenas tomamos água, de meia-noite até meio-dia. Por exemplo, domingo à noite, domingo, quando chega meia-noite, a gente começa o jejum da segunda, não comemos mais nada, chega a segunda de manhã, a gente não toma café de manhã, meio-dia a gente almoça. Esse é o jejum maronita e realmente, não posso falar muito do jejum da Igreja Católica, do rito latino, mas eu acho também que antigamente também o jejum era isso, porque tenho muitos amigos e paroquianos que conhecem essa tradição antiga, que eles já seguem, fazem jejum diário até meio-dia, todo dia. Então, o jejum é diferente da abstinência. Todos nós fazemos abstinência. A abstinência o que é? A abstinência é quando você faz um sacrifício e você quer tirar um tipo de comida ou alguma coisa doce ou comida, alguma viagem às vezes, mas a gente fala mais de comida, e a gente tira esse tipo de comida, abstinência, e oferecemos esse sacrifício a Deus. Então essa é abstinência, não é o jejum da Quaresma. A abstinência pode fazer o ano inteiro, mas o jejum é a gente corta a comida inteira, totalmente, nesse período que eu falei, de meia-noite até meio-dia. Muitos vão falar para mim que talvez o jejum é alguma coisa muito antiga, não serve mais para nós hoje, não serve para o nosso mundo. Eu digo sempre, até uma vez alguém falou para mim, é casca, são cascas, essas coisas são casca, não é a essência da nossa fé. Eu digo, mas tudo bem, mas se você tirar a casca, as cascas, se você uma árvore, tirar toda a casca dela de cima para baixo, vê se ela vai continuar viva se não pôr nenhuma proteção para ela. Então, o jejum dá força para a nossa fé, dá firmeza, uma experiência muito grande com Deus. E também, se todos os santos, todos da nossa Igreja Católica, usaram esse meio, esse caminho de jejum para a santificação deles. E foi não é único, um dos meios mais importantes na vida deles para eles viraram santos. Por que eu não hoje em dia? Então, por que o jejum não vai me ajudar? Eu sou mais forte hoje em dia, eu consigo muito mais controlar meu corpo do que São Charbel, do que o Santo Rafa, São Francisco, Santo Antão? Com certeza não, precisamos muito mais sacrifícios do que eles no nosso tempo hoje. O jejum, queridos, dá uma grande força para a nossa vida espiritual, um grande controle para a nossa mente, para o nosso corpo, os sentimentos, para todos os lados. A gente consegue controlar mais a nossa vida, o nosso corpo, com o jejum. O jejum é o remédio da alma, é o remédio, um grande remédio para o pecado, para a nossa fraqueza, uma grande força. No jejum, a gente mostra para Deus que eu não vivo só pela comida. Eu tenho algo mais importante na minha vida que eu vivo por Ele. Muitas vezes, muitas pessoas perguntam por que a gente faz o jejum ou a abstinência da carne na nossa Igreja Católica. Então, a resposta é que antes do pecado original, ninguém matava os animais, né? Viviam no estado da graça e eles não matavam animais, tinham uma paz com a natureza, com o mundo inteiro. Por isso, na Quaresma, a gente volta para esse estado da graça, para antes do pecado. A gente tenta viver no estado da graça do antes do pecado, não comer carne, e muitos na Igreja Maronita têm a tradição de não comer nada que vem do animal, por exemplo, ovo, queijo,
coalhada, carne, falamos. Então, até isso, muitos maronitas tiram durante a quaresma, não comem. Isso devido a essa tradição de a gente voltar para o estado da graça antes do pecado. Nós temos um manuscrito muito importante dos anos 380, era um manuscrito que é chamado As Leis dos Apóstolos. Tipo, nós temos o Código Canônico agora, eles tinham as leis dos apóstolos, ou apostólicas, as leis apostólicas. Então, nesse manuscrito tem um parágrafo muito importante, que disse o seguinte. Ele falou, eu tenho aqui o texto em árabe, mas eu vou traduzir direto para o português. Mas vocês, quando forem jejuar, vocês têm que jejuar ou 5 dias, que são de segunda a sexta-feira, ou 2 dias, que são quarta e quinta-feira. Esta diferença entre ou 5 dias ou quarta e sexta, para quem é? Posso escolher? Não. Na nossa igreja maronita, o nosso patriarca manda uma letra todo ano antes da quaresma. Ele fala sobre a quaresma, quem é suspenso do jejum é pessoas que tomam remédios, pessoas idosas, mulheres grávidas e crianças. Essas são suspensas do jejum, mas não da abstinência. Podem fazer abstinência, que eu falei, pode tirar um tipo de comida. Então, o jejum, nessa letra do patriarca, ele fala quais dias. Nesse ano, por exemplo, a festa de São José caiu numa quinta-feira, somos liberados do jejum nesse dia. Então, essa aqui, nesse texto que eu falei, vocês jejuam ou 5 dias ou 2 dias, é para quem tem condições de saúde que não pode fazer o jejum de 5 dias, faz de 2 dias ou faz abstinência. Continua o texto e fala, então, ou jejuam ou 5 dias ou 2 dias, quarta e sexta-feira. Por que quarta e sexta-feira? Porque na quarta-feira saiu o julgamento contra Jesus Cristo. E também nesse dia, quarta-feira, o Judá, ele recebeu o preço de entregar Jesus Cristo para os judeus. E sexta-feira, porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue à cruz, ele sofreu e morreu na cruz nesse dia que a gente fica em jejum nesses dois dias. Depois continua esse texto dos anos 380, um manuscrito, e continua falando, e fazem as festas de vocês. Fazem elas nos sábados e domingos. Sábado, porque é a memória da criação do mundo. E domingo é o dia da ressurreição do Senhor. São 2 dias de festa. E também continua falando que no ano inteiro a gente faz jejum na sexta-feira e na quarta-feira, abstinência de carne realmente. Na nossa igreja maronita, lembro todos os maronitas que estão ouvindo e os que não são maronitas que querem seguir também essa tradição, nós não comemos carne o ano inteiro, nem na quarta, nem na sexta-feira. Eu acho que não é só tradição oriental, isso também é ocidental, essa tradição. Então, e sábado nunca fazemos jejum. O texto continua e fala apenas um sábado durante o ano inteiro que podemos fazer jejum. É o sábado que antecede o dia da Páscoa, né? Que o Cristo ainda está no túmulo. Nesse dia, ele fala que nesse dia o Cristo ele está ainda enterrado no túmulo. A gente não pode fazer festa, nós choramos e rezamos e esperamos o dia da ressurreição para festejar e para viver a nossa alegria. Esse tempo litúrgico, a quaresma, é um tempo muito importante para nós, um tempo de meditação, de penitência, de jejum, de união a Deus, de renunciamento ao corpo, aos prazeres do corpo, às necessidades do corpo, e a gente pede as graças, os dons, as necessidades celestiais, a nossa salvação do nosso Deus. O jejum é muito importante, quem nunca fez tenta fazer e vai experimentar
como a graça de Deus ajuda bastante, mesmo com a fraqueza que não está acostumando, talvez sentir um pouco de fraqueza, mas Deus dá força, Deus ajuda e vão sentir quantas graças espirituais vão ter, quanta força espiritual que a gente sempre procura e muitas vezes a gente não acha, porque a fraqueza do corpo é muito grande. Então, o jejum vai ajudar bastante. Tenta e vê que vai ajudar na sua caminhada de santidade bastante, a sua caminhada da fé. No final, eu peço para Deus que esse tempo seja um tempo abençoado para todos nós, tempo de salvação, de graças, e os que forem jejuar, fazem o jejum pela intenção da paz no mundo inteiro, principalmente no Oriente, pela intenção de todos os cristãos que sofrem muita perseguição, pelas almas dos mártires que morreram por conta da fé deles, para que essa fé fique viva até nós, até hoje. Para todos os mártires da Igreja Católica que morreram para que a nossa fé católica fica viva até nós hoje. Você acompanhou o programa Memórias do Líbano? Voltamos a estar juntos no próximo semana com mais programas inéditos. Que Deus abençoe todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.